A capital, que planeja para lucrar mais com o potencial turístico, já está num rumo nesse sentido do desenvolvimento. Uma taxa de turismo deve começar a ser cobrada ainda este ano. Eu disse taxa de turismo. E os valores arrecadados vão garantir melhorias, por exemplo, na área de infraestrutura, desenvolvimento da nossa cidade, né? Olha só. Não há um número absoluto, mas a Prefeitura de Florianópolis estima que a cidade recebeu 3 milhões de visitantes na última temporada. Conforme o Ministério do Turismo, a capital catarinense é o segundo destino mais procurado por turistas estrangeiros. No verão deste ano, as ressacas destruíram parte da estrutura de algumas das 42 praias. A recuperação dos estragos é sempre um desafio que esbarra na falta de recursos públicos. Um estudo para cobrar uma taxa de preservação ambiental que seria usada para obras desse tipo até chegou a ser feito e poderia gerar uma arrecadação de 40 milhões de reais. Desde que o dinheiro arrecadado com o pagamento dessas taxas fosse direcionado ao setor do turismo. A ilha não comporta mais tanto assim, então acho que poderia ajudar bastante, com certeza. Por enquanto, Florianópolis não deve ter uma taxa de preservação ambiental, mas a capital se planeja para lucrar mais com o potencial turístico. Uma taxa de turismo para ônibus e vans deve começar a ser cobrada ainda este ano, nos mesmos moldes de Balneário Camboriú. A lei já existia em Florianópolis na década de 1990, foi revogada e em 2017 refeita e aprovada pelos vereadores. Só faltava regulamentar por meio de um decreto. Os valores variam entre R$ 100 e R$ 200 reais, conforme o veículo e se os turistas vão estar de passagem ou dormir na cidade. A empresa vai precisar comprar o selo pela internet e apresentar o comprovante de pagamento, caso for parada pela fiscalização. A gente estima mais ou menos uma arrecadação anual de R$ 2 milhões com essa taxa. Esse recurso cai diretamente no fundo de turismo. O valor arrecadado com a taxa pode ser investido na promoção da cidade como um destino turístico e também em melhorias de infraestrutura das praias e também na recuperação da SC 401, por exemplo, a principal via de ligação com o norte da ilha e também que recebe a maior parte de veículos de turistas. É uma forma de fomentar e incrementar a receita do setor. Isso vem sendo feito por outros municípios do estado, que têm o turismo como a principal fonte de movimentação econômica. Em Bombinhas, a chamada TPA, taxa de preservação ambiental, diferente da taxa de turismo da capital, foi implantada em 2014 e requalificou o setor turístico e os investimentos nessa área. Governador Celso Ramos também aprovou a TPA, mas esbarrou em impasses jurídicos para colocar em prática. A Associação Floripa Amanhã acredita que é possível Florianópolis lucrar mais com o turismo de forma sustentável e planejada. A Prefeitura gasta em torno de R$1,5 milhão todos os anos para a temporada em colocar banheiros químicos. Por que não colocar esses banheiros com publicidade? Desonera jamais uma fatia. Por que não cobrar estacionamento, por exemplo, na Lagoa do Peri? E assim sucessivamente nos parques, alguns estacionamentos serem cobrados. São alternativas para que a cidade continue sendo uma das referências turísticas no país e atraindo ainda mais visitantes. Desde que seja bem usufruída, acrementada, tranquilo. Pagaria tranquilo. Se a taxa de turismo para ônibus e vans vai gerar 2 milhões de lucro para a cidade, outras iniciativas para incrementar a arrecadação do município podem fazer Florianópolis voltar a olhar para o futuro e em modelos de projetos já adotados por países de primeiro mundo. A discussão vai ser muito ampla ainda, mas o fato aqui é o desenvolvimento em andamento. Agora, que os resultados para a infraestrutura podem ser gigantescos, podem, mas tem alguém muito melhor do que eu para comentar esse assunto, que é Luiz Carlos Prates. Prates, boa tarde, agora é com você. Imaginemos o seguinte, Polito. Vamos imaginar, uma loucura, mas pode ser viável. 200 ônibus de turismo cruzam a ponte, entram em Florianópolis, por exemplo, na ilha. O que aconteceria no trânsito? É preciso que haja disciplina. A disciplina se começa pela imposição de uma taxa, que não é uma imposição, é algo inerente e consequente a uma cidade turística. Se você visitar inúmeras capitais europeias, aqui, ali ou acolá, vai ter que pagar uma taxa. Nada mais natural, afinal, eu saio de casa para me divertir, estou em turismo, estou em férias. Para um pouquinho. Mas eu não tenho meia dúzia de reais no bolso para pagar uma taxa que é um pedágio, que é uma taxa turística.
Se não tiver, que fique em casa. Porque o turismo pobre, me desculpem, não acrescenta ao turismo dos hotéis, dos restaurantes, de tudo aquilo que pelo comércio viabiliza o lucro, que significa os recursos do município. Então é uma questão absolutamente indispensável. Aliás, esta história em relação à taxa de turismo em Florianópolis se arrasta há muito tempo, por falta de coragem política, por falta daquela intrepidez da Paula, a prefeita de Bombinhas, que criou, foi muito criticada, mas a coisa já está na corrente sanguínea. O município arrecada, Bombinhas, 7 milhões, Florianópolis arrecadaria quanto? Muito, muito, muito e muito mais. Recursos para melhor iluminação, segurança pública, urbanização de toda sorte, limpeza urbana, um bem-estar para o cidadão que está aqui. E que me desculpem, muitas vezes o cidadão, o nativo, o cara que vive aqui, trabalha aqui, se vê incomodado, por exemplo, no trânsito. Ele tem que ter alguma vantagem desse turismo. Até agora não teve nenhuma, pelo contrário, teve incômodos. Então é preciso que haja um casamento feliz entre o que chega e o que aqui está trabalhando, operando e vivendo. A taxa é indispensável, só não vai ser viabilizada para um conforto melhor a todos nós, para o turista antes de mais nada. Afinal, o cara sai de casa para encontrar uma cidade limpa, asseada, iluminada, segura, uma cidade que valha as selfies, que valha a história que vai ser contada. A taxa é inadiável, agora ou nunca. Chegou o momento.